Oi, amigos. Me dei conta agora que toda a primeira parte da nossa aula e a parte mais importante, ela não foi gravada. Eu esqueci de gravar. Portanto, a gente vai ficar sem esse registro. Infelizmente, eu não fui nem um pouco obsessivo e esqueci de gravar. Então, o registro do que foi falado vai ficar só no material que eu entreguei para vocês lá no portal. E a aula foi perdida. Então, eu vou gravar esse pedacinho da segunda parte da aula para não perder totalmente o conteúdo, né? Eu esqueci de gravar. Professor, Bom, sim, Matheus. aqui para mim tá aparecendo gravada? Tá aqui 1h28. Ah, é? Sim. Tá 1h28 de gravação aqui. Será que tu gravou? Não, eu não, tu. Não, aparece aqui para mim também. Tem a bolinha ali vermelha, que é quando tá gravando. É isso aí. E ali o tempo do lado. Eu acho que ela tá gravando sim, normal. Porque para mim não estava gravando. Bom, tomara, né? Tomara que tenha gravado automático. É, aqui, ó, tá escrito aqui, Bernardo iniciou a gravação. Eu acho que não, né? Eu acho que eu botei gravando agora e o registro que vocês têm ali é do tempo de aula. Acho que é por isso que parece que está sendo gravado. Mas não foi, não. Eu acho. Então nós vamos gravar mesmo, só esse porque pedacinho aqui apareceu que final, a gravação foi iniciada agora, só para né? registrar lá no AVA, né? Bem, de qualquer forma, como eu disse antes, todo o material está lá, é só ler. Para essa partezinha da aula, eu vou falar um pouquinho sobre como é que o neurótico obsessivo, como é que o paciente obsessivo aparece na clínica. Como é que é a condução do tratamento desse paciente, pelo menos as principais particularidades, né? Bom, como é que ele se dirige a nós, né, pessoal? Fazendo um esforço para evitar toda e qualquer ruptura do discurso e toda a expressão de subjetividade. Como eu colocava antes, dando muito sono no terapeuta, sono no analista. Então é aquele discurso calculado, pensado, é aquele discurso que o paciente pensou um dia antes, uma semana antes, sobre o que ele ia falar naquela sessão. Às vezes, esse tipo de paciente traz a sessão anotada num papel, o que ele quer falar, ou ele traz tópicos que ele quer desenvolver naquela sessão, né? E, sem dúvida alguma, a gente deve desencorajar esse processo. Então, o paciente traz a sessão preparada e a gente diz assim, não, mas deixa o papelzinho aí de lado, né? Tenta me falar mais sobre o que tu lembra, do que tu pensou, do que tu anotou, né? Ou traz aquele sonho anotado, relatado, e a gente diz, deixa um pouco de lado essa anotação e tenta falar mais livremente sobre tudo que te vem à cabeça, sobre o sonho ou sobre o que tu pensou em me falar. Quer dizer, a gente precisa encorajar esse paciente a se entregar à associação livre, coisa que ele faz com muita dificuldade. Vocês sabem, né, pessoal? Associação livre
essa disposição do paciente em falar livremente sobre tudo que lhe passa pela cabeça. E o paciente obsessivo tem muita dificuldade de fazer isso, de se entregar à associação livre. Então a gente deve encorajar constantemente a falar tudo que lhe vem à cabeça e ele não consegue. Não consegue, ele diz, mas não vem nada na cabeça, né? Não vem nada, vem o que eu estou te falando, é isso que eu estou te falando, é isso que eu pensei, né? Então é muito difícil. E na transferência, na relação conosco, uma tendência muito forte também a anular a dimensão enigmática do desejo do terapeuta, do desejo do psicólogo, do desejo do analista. Assim como ele faz com o seu parceiro, na sua relação com o seu terapeuta, com o seu analista, ele também vai instituir um tipo de relação aonde ele quer saber o que a gente espera dele, o que a gente quer dele. Então ele vem para a sessão e diz assim, tu quer que eu fale o que hoje? O que tu quer que eu te diga hoje? Tu vai me dar algum tema de casa? Me diz o que falar que eu não sei, tá? Então esses pacientes, eles só conseguem se colocar em ação em relação ao que o outro quer. Como eu colocava antes, né? Na transferência vem da mesma maneira. Ele só consegue falar na sessão na medida em que ele tenha notícias do que a gente espera que ele fale. Então, geralmente, né, esses pacientes têm muita dificuldade de falar. Às vezes a gente tem que dizer, olha, fala um pouco disso hoje, então, né? Me conta um pouco daquilo, porque ele está preso nessa relação com a demanda do outro. Então, são pacientes um pouco difíceis de manejar, né? Ao mesmo tempo, eles também são um pouco indiferentes ao saber do analista, né? Ao saber do terapeuta, e não se dão muito a abertura para múltiplas significações, para múltiplas interpretações, não se dão para a abertura do discurso, né? Quer dizer, às vezes a gente pinça uma palavra, uma expressão, uma frase do que o paciente nos diz, e pede para o paciente abrir associações, abrir fios daquela representação, e o paciente obsessivo, ele se atrela muito ao significado inicial daquela palavra, daquele termo, daquela expressão. Então ele tem dificuldade de abrir, né, vias para desinodar os seus sintomas. Isso faz com que muitos teóricos apresentem a neurose obsessiva como uma topologia próxima de uma esfera. Uma esfera é uma estrutura que não tem fissura, que não tem buraco, que não tem borda. É a totalidade. Então, o paciente obsessivo, ele se organiza numa estrutura esférica, porque quando a gente está atendendo eles, a gente não consegue encontrar clivagem, a gente não consegue encontrar sulco e ânsia, buraco, para abrir, para equivocar, para produzir uma nova possibilidade discursiva. Então é difícil abordá-lo, né? Difícil porque não lida bem com ambiguidades. Vocês sabem também que a prática, pelo menos a prática analítica, ela fica escutando um paciente falar, a gente fica escutando um paciente falar e fica atento aos furos do discurso, atentos aos tropeços do discurso, à polissemia dos significantes. A gente fica atento às iâncias, às faltas, às equivocações. E esses pacientes deixam isso muito pouco. Eles calculam tanto o discurso que a gente não consegue entrar em nenhuma brecha para operar, né? Para operar uma mudança ali. Então é difícil. É difícil porque, como a sua posição de sujeito e a sua entrega para o inconsciente ficam meio que fora da cena, eles são pessoas que se agarram e calculam muito os termos e as palavras que vão dizer.
Então, quando vocês receberem um paciente no consultório que dão aquela sensação de sono, que dá aquela sensação de que tu não tem muito aonde entrar, porque aquela pessoa já traz um discurso pronto. Quando vem um paciente para vocês que racionaliza muito, que se utiliza muito da razão, parece que os afetos não estão ali. Quando vem um paciente que precisa que vocês digam o que ele deve falar, o que ele deve fazer, o que ele deve querer, quando o paciente precisa trazer sessões programadas, sessões escritas, sessões relatadas, ou pede dever de casa, né? Quando vem pacientes assim, vocês sabem, vocês estão de frente a um neurótico obsessivo. A gente espera que depois de um processo de terapia, essas pessoas, esses pacientes consigam aceitar a sua condição humana. Precisam acalmar o seu superego e aceitar a sua condição humana, que nada mais é do que aceitar a sua falta, a sua castração, aceitar os seus limites, aceitar que não é perfeito, aceitar que tem pensamentos sujos, aceitar que todos somos, de alguma forma, falhos, aceitar os seus pecados, né? Aceitar a sua condição humana. Devem aceitar as suas raivas, os seus ódios, a luxúria, devem aceitar as suas dependências, principalmente, dado o percurso de estudos que a gente teve, nessa relação transferencial com o analista, o paciente também precisa se dar conta que a sua agressividade não o destrói. Isso é importantíssimo, né? O paciente poder regredir a tal ponto com o terapeuta de sentir que a sua raiva, o seu ódio, a sua luxúria não vai destruir o terapeuta. Que o terapeuta vai continuar lá firme para mostrar para ele que isso é inerente a todos nós. Isso não é fácil, né? A gente poder fazer análise, agredir o nosso analista, xingar o nosso analista, ou declarar nossos desejos pelo nosso analista e sentir que o nosso analista não desmonta. Não desmonta, assim como a fantasia da criança de que a sua agressividade pudesse desmontar o seu pai, pudesse matar o seu pai. Então, nesse processo transferencial, o paciente vai poder reescrever essa experiência agressiva, odiosa e luxuriosa com o outro e poder se dar conta que ele não é tão poderoso assim e que ninguém vai morrer por causa dos seus desejos. A ponto de se dar conta de que no outro, nesse lugar onde supostamente está o conjunto dos significantes, está o grande Pai, a ponto de se dar conta que ali não há nada além de uma estrutura de linguagem. Isso é muito difícil, chegar a esse ponto de entender que nesse lugar que a gente colocou o papai, que a gente colocou Deus, que a gente colocou o ídolo, nesse lugar só há uma estrutura de linguagem. Né, Mateus? O Mateus sabe disso há muito tempo, mas tem gente que tem dificuldade para saber. Justamente é aceitar a dimensão do impossível, aceitar a dimensão do real para melhorar. É a pessoa dizer, bom, eu sou isso mesmo, eu sou isso com meus defeitos, com minhas perfeições, eu sou esse cara que tem medo, que tem desejos sujos, mas que também faz coisas boas. É integrar, né, todo esse lado bonito e feio do que é o ser humano. E alguns elementos importantes para estudar isso na literatura, para estudar isso no teatro, para estudar isso no cinema. A gente pode, em primeiro lugar, estudar o caso do Homem dos Ratos, mas também a gente pode ler Shakespeare. A gente pode ler Hamlet. Então, Hamlet é um caso, é uma peça de teatro muito estudada para se entender o obsessivo. Não sei quem já leu Hamlet, mas Hamlet é assim, né? Quem já assistiu, já leu, é uma peça onde o príncipe, né, da Dinamarca, acho que é,
o filho do rei da Dinamarca, ele é informado pelo espírito do seu pai recém-assassinado. Então, seu pai é assassinado. Ele é informado pelo espírito do seu pai que quem matou ele foi o tio de Hamlet, o seu irmão, né? Então, o irmão do rei matou o rei. E o rei vai lá no seu espírito e conta para o filho, o príncipe Hamlet, que o tio o matou. E pede para o Hamlet se vingar, então, do tio. Então, essa é assim que começa Hamlet. E a peça inteira é o Hamlet tentando se vingar do tio que matou o seu pai. Aí a gente tem toda a triangulação edípica, né? Porque Hamlet não consegue matar o tio, porque justamente, como neurótico, está identificado ao desejo do tio de matar o pai, porque o tio mata o pai para ficar com a mãe do Hamlet, né? Então, o tio mata o pai para ficar com a mulher do irmão. E aí Hamlet, identificado a isso, não consegue agir, justamente porque o tio fez aquilo que ele, enquanto inconscientemente preso na situação edípica, não consegue. E aí, né, tem aquela cena ser ou não ser, né? Aquela cena ser ou não ser, eis a questão, é justamente, né? Aí depois tem o desdobramento do monólogo dele, né? O desdobramento ser ou não ser, eu não me lembro como é que é, mas a questão é essa aí, vivo ou morto, né? Estou vivo ou estou morto? A questão dele é mato meu tio e vingo meu pai, mas nesse ato me encontro com meu desejo proibido para ficar com a mãe, né? Ou permaneço a vagar, morto. E é interessante na peça, ele passa a peça inteira tentando fazer alguma coisa e não se mexe, né? É interessante na peça que ele só consegue matar o tio, quem assiste ou lê, depois que ele foi ferido de morte. É muito interessante. Depois que ele foi ferido de morte e que ele não vai mais poder viver, é que ele consegue matar o assassino do pai. Que é aquilo que a gente estava estudando, né? O sujeito só consegue assumir a sua posição desejante quando os dados já foram postos, quando o jogo já foi dado, quando o fim já foi dado, né? Então, muitas vezes, as pessoas, por exemplo, só conseguem realizar suas fantasias, suas viagens, seus sonhos depois que receberam o diagnóstico de um câncer mortal. Aí, então, já que eu vou morrer, né? Então eu vou fazer um monte de coisa. Isso é comum. Aí vai fazer as viagens para a Europa, aí compra a casa que queria, né? Ou seja, quando só ferido mortalmente consegue assumir uma posição de desejo. Ou só depois que o pai morre, né? Só depois que o pai morre consegue casar com a mulher que ama, consegue ter filhos, consegue assumir uma posição na empresa. É preciso estar marcado pela morte para poder andar. Essa é a questão do Hamlet e a questão do obsessivo. Outro autor importante para estudar a neurose obsessiva é Dostoiévski. Dostoiévski é muito bom, né? Todo mundo que lê Dostoiévski sabe que as grandes questões desse autor é a culpa, é o castigo, é a punição, é o crime. Toda a obra do Dostoiévski vai lidar com essa temática da perda de Deus, do enfrentamento com o pai, porque o Dostoiévski, quando tinha 18 anos, teve o pai assassinado na sua frente, né? Então, quando Dostoiévski tinha 18 anos, mataram o pai dele na frente dele, e ele, a partir daí, claro, já tinha, né, a sua inclinação neurótica, obsessiva, e a partir daí, então, ele vai sublimar toda a sua problemática em relação à culpa, em relação a essa ambivalência, a esse crime na obra dele. Tá bem bom ler Dostoiévski, ler Crime e Castigo, ler Memórias do Subsolo, ler esses livros que mostram, né, a relação do homem com a ambivalência frente ao pai e frente a Deus.
Outro autor importante para estudar a neurose obsessiva é o Franz Kafka, já falei para vocês. Franz Kafka era um cara que escreveu livros muito bons, mas tem esse aqui que é interessante ter, né? Kafka, Carta ao Pai. Então, Kafka foi um rapaz muito tímido, muito oprimido pela posição paterna, muito repressora, né? E que passou a vida inteira sem poder casar, sem poder formar família, sem poder bancar o seu desejo realmente de ser escritor, porque a figura paterna o reduzia a um inseto. Tanto que ele escreve a Metamorfose, né? Vocês conhecem o livro, onde ele conta a história de um homem, um funcionário público, que certo dia acorda como uma barata no quarto e é tratado assim até a sua morte, né? Então é o sujeito reduzido a um inseto, o sujeito reduzido a uma coisa, já que não pode aceder à sua subjetivação. Então Franz Kafka é bom também. E esse livro principalmente, né? Carta ao Pai. Carta ao Pai é uma carta que ele escreve ao pai, mas que nunca entrega. É muito interessante, né? Ele escreveu uma carta, essa carta foi publicada, mas ele nunca entregou ao pai. Ele pediu para um amigo queimar, e o amigo pegou a carta e depois editou e publicou. Justamente isso que a gente fala, né? Não consegue fazer esse enfrentamento necessário para poder existir. E vocês sabem, né? Que para a gente poder existir como sujeito, a gente precisa muitas vezes mandar o pai e a mãe tomar no cu. A gente precisa bater de frente, né? A gente precisa xingar, a gente precisa dizer, bato, só me incomodou. A gente precisa falar o que tá entalado, né? Se a gente não faz esse enfrentamento, a gente fica sempre à sombra dessas figuras. A Bíblia é um outro livro bem interessante para estudar a neurose obsessiva, porque toda ela é uma neurose obsessiva, né? No sentido de um esforço constante de erguer a autoridade paterna, né? E justamente a lógica cristã é muito interessante também, porque para aplacar essa ira paterna por sermos pecadores, para aplacar a ira de Deus por sermos falhos, portanto, né, e para poder vivermos como sujeitos de desejo, sujeitos de pecado, Jesus precisa se oferecer como sacrifício. Então ali a gente também tem a estrutura toda obsessiva, né? É preciso sacrificar o cordeiro, é preciso sacrificar um semelhante, ou alguém precisa morrer, como eu disse para vocês, né? Para que nós possamos seguir a vida desejando. Então, é uma lógica muito interessante também. Por exemplo, tem um paciente que quando criança e adolescente brigava com o pai, né? Brigava com o pai e o pai nunca revidava, o pai nunca demonstrava, né, a sua lei, o pai nunca demonstrava, nunca dizia para o filho o seu lugar. Então o filho cresce, se torna um adulto com uma sensação constante de culpa, uma sensação constante de ter feito algo errado, uma sensação constante de ter maltratado o pai. Então essas pessoas vivem, né, com essa culpa neurótica a vida inteira, se não vão se tratar. Outros exemplos que eu coloquei para vocês é o filho do dono da empresa, que nunca consegue aceder ao cargo de gerente, aceder ao cargo de chefe, né? Nunca consegue sentar na cadeira do pai, então isso é muito comum. Ou o caso também da menina que não consegue tirar a carteira de motorista, porque a mãe não tem carteira. Então todas essas situações onde a gente não consegue avançar na vida, porque isso remete a desbancar a mãe ou desbancar o pai, é uma lógica obsessiva. Só que às vezes, né, a gente acha que o nosso pai foi terrível, às vezes a gente acha que a nossa mãe foi terrível, não porque realmente foram, mas porque a gente precisa vestir esses personagens de potência
A gente precisa vestir esses personagens de crueldade, de brabeza, justamente, né, para não aparecer ao nosso olhar a verdadeira face impotente desses personagens. Então, às vezes, a gente carrega a história de que o pai era muito violento, de que o pai era muito bravo, mas, na verdade, a gente constrói essa marca para sustentar um pai que serve ainda como um interditor, que serve como uma lei, que, na verdade, era um bundão, na verdade, era um cara que não operava, que não tinha palavra, né? Então, isso tudo vai mostrar para nós do que se trata essa estrutura bem delicada de entender, difícil, tá? Agora sim, né? Eu vou abrir aqui a nossa conversa. O que eu tinha preparado sobre neurose obsessiva era mais ou menos isso. Assistam aquele filminho que eu mandei para vocês por WhatsApp. Eu queria ver com a Daniela se ela tem mais perguntas, Daniela. Tenho sim, prof. Na aula passada, nós vimos o exemplo de uma escritora que tinha cãibra nas mãos, porque inconscientemente ela tinha medo de desbancar a mãe. Eu achei isso parecido com o que a gente está vendo agora, que é o medo de desbancar o pai, ou enfim, não sei, os pais. Como que a gente vai conseguir perceber a diferença? Vai ser por todas as outras características que vão estar junto, né? Daniela, tu vê no caso dessa moça, né? A conversão dela na mão, no corpo, é isso que faz dela uma histérica, né? É a escolha do corpo. Porque é físico, se apresenta fisicamente. É a escolha do corpo erógeno, do corpo simbólico dela. No caso do obsessivo, ao invés de fazer uma cãibra na mão, digamos assim, né, ele poderia desenvolver uma limitação no campo da ação, limitação no sentido de fazer muitas restrições e rituais que impedisse ele de escrever um livro, por exemplo. Ele poderia ficar muito em dúvida com isso, dizer que aquilo era coisa de sonhador, que aquilo era coisa de criança e que mesmo ele teria que trabalhar na empresa, né? Diferente, né? Ele iria criar inibições em outro sentido, né? Mas no campo do pensamento e da ação. Sim, entendi. Mas as neuroses, né, todas elas são, vocês vão ver a semana que vem com a fobia, todas elas são referentes a um esforço para manter funcionando a estrutura ternária, né? Da mãe, do pai, ou do representante paterno, ou da função paterna, e o sujeito. Porque o que faz com que eu possa existir enquanto sujeito quer dizer, né, aquilo que marca a minha singularidade e que faz com que eu possa existir de forma única, o que faz com que eu possa ser assim, ser um sujeito, é justamente poder contar com a estrutura de interdição da relação edípica. Contar com o pai. Né? Se a função paterna funciona bem, quer dizer, se aquele que deveria operar como a lei, como o corte, como aquilo que me libera da posição de objeto, se eu posso contar com ele de forma positiva, eu posso me aventurar no mundo sem neuroses, porque eu não preciso mais construir eu não preciso construir mecanismos sintomáticos disfuncionais para poder me proteger do gozo. Nesse sentido, né? Então, quando a função do pai opera direitinho, a gente não faz sintomas. A gente não faz quadros clínicos graves, né? Porque a gente pode contar com isso que a gente chama de nome do pai. Agora, quando não funciona bem o pai, ou a gente faz uma histeria, ou a gente faz uma neurose obsessiva, ou a gente faz uma fobia, como a gente vai ver a semana que vem. Então, a neurose
sempre é uma tentativa, né, de restabelecer mais ou menos o triângulo edípico, a função paterna, né? Então, enquanto a histeria ela se retira do jogo sexual, né, e se infantiliza e briga, né, e se faz de vítima, enquanto a histeria fica dizendo, tiraram o que é meu, me roubaram, né, justamente para não se ocupar do lugar de desejo, porque é perigoso ocupar o lugar de desejo, no sentido de, tu me perguntou, né, quando a gente não conta com uma estrutura de interdição, o desejo é perigoso porque ele pode representar o incesto e, portanto, o desaparecimento da minha posição subjetiva. Aí, a histérica faz isso e o obsessivo faz o quê? O obsessivo, ele se apaga enquanto sujeito de desejo e ele faz todo um esforço para responder ao que o outro quer, ao que o outro precisa, faz um esforço para restituir ao pai o lugar que o pai caiu, o lugar que o pai perdeu. Então ele se anula enquanto sujeito de potência e coloca a potência sempre no outro, no seu parceiro, a potência no seu chefe, no seu amigo, que é sempre melhor que ele, ou nas divindades que ele pode escolher, seja lá qual for a sua metafísica, a sua religião. Então são mecanismos diferentes de poder resolver essa encruzilhada do sujeito com a falta, né? Então, mais ou menos, a gente tá dizendo o quê, né? Que a gente só consegue se ocupar bem da nossa posição subjetiva quando a gente pode contar com essa estrutura ternária de lei de função paterna. Quando isso fracassa, a gente faz as neuroses, nesse sentido. Tá? Sim. Então, sempre vai ter um problema com o gozo, né, professor? Sim. O histérico também não consegue ter satisfação. Ele está sempre insatisfeito. Mesmo que ele tenha suprido todas as suas necessidades, ele vai estar insatisfeito. Para se proteger do gozo. Uhum. E o obsessivo, ele não se deixa sentir desejo. O obsessivo, assim, a histérica, a gente diz que tem o desejo insatisfeito, né? Uhum. O obsessivo tem o desejo impossível. Então, a modalidade de desejo do obsessivo é impossível. Então, aquilo que ele deseja é sempre algo muito impossível. Nem vai atrás, né? Não, isso aí é coisa da minha cabeça, nem vou atrás. É a forma de se defender do gozo. Então, ele vai dizer assim, isso aí que eu desejo é uma coisa muito viajandona, eu quero mesmo, aí é o pão, queijo de cada dia, é pagar minhas continhas, porque para se defender da sua posição de desejo, ele faz um desejo inalcançável. É uma defesa também contra o gozo, né? Uhum. O que é o gozo, né, Daniela? O gozo é essa impressão de que eu posso definitivamente alcançar aquilo que me falta. Uhum. Sim. Então, isso, se a gente alcança definitivamente o que nos falta, a gente morre. Porque a gente se constitui a partir da falta, certo? Se constitui como sujeito porque algo nos falta. Se eu alcanço o objeto que me totaliza, eu morro. Eu morro subjetivamente. E isso é o gozo, é disso que os pacientes fogem. Então, um fazendo o desejo insatisfeito, um fazendo o desejo impossível, e outro fazendo o desejo advertido, que é o desejo do fóbico, que a gente vai ver a semana que vem. Sempre há um problema com o gozo e com o desejo, com essa economia, né? Certo, obrigada, professor. E bom, boas perguntas, viu? Mais alguém quer complementar ali nossos estudos? Matheus? Eu quero. Deixa eu voltar aqui a aparecer. Muito pouco. Eu ia perguntar sobre aquela hora que... Deixa eu ver quem que falou.
foi a própria Dani que disse. A Dani que perguntou se após aquele período lá dos entre 13 e 5 anos, né, onde tudo se constitui, se a partir dali eventos, né, experiências, enfim, na vida do sujeito iriam interferir, né, iriam afetar uma neurose obsessiva, né? Tu falou que sim. E ao contrário, ela ir se amenizando, né? Vamos dizer assim, houveram grandes traumas naquele período ali, né? E talvez por mais um pedaço da vida, porém, no decorrer da vida, essa pessoa foi, sei lá, melhorando de alguma forma algumas coisas, sem falarmos em terapia, né? Existe essa possibilidade de amenizar, assim, esse tipo de sintoma, ou não? Claro que sim, sem dúvida. Porque eu conheço pessoas, assim, que foram mudando, sabe? Pessoas que eu conheço de muito tempo, né? E eu também, né? Inclusive eu. E que parece que as pessoas, não sei, né? Tu acabou de me confirmar que sim. Mas, então, essas experiências, elas também vêm a fazer o oposto, né? Então, não só a favor, mas também o oposto. Não. Sim, né, Matheus? É aquilo que a gente conversava antes com a Daniela, né? Uhum. Todos nós temos as nossas fixações. Sim. A maneira com que eu passei pela minha infância deixou marcas. A maneira com que tu passou pela tua infância deixou marcas. Uhum. Pequenos traumas, fantasmas, deixou construções imaginárias sobre o que é a vida, o que é o outro, o que é o amor, o que é o medo, o que é a morte, o que é o sexo, né? Tu passou e todos nós passamos por essa fase que ficaram marcas. Agora, sim, muitas vezes, se a vida não nos coloca grandes provações, a gente não faz sintomas, né? Se a gente tem recursos suficientes, a gente vai passando por algumas crises sem construir neuroses, né? Sem formar neuroses. Acho que essa é a tua pergunta, né? Isso que a gente está falando, né, acontece quando algo da vida nos surpreende e toca no nosso calcanhar de Aquiles. Quando alguma coisa acontece que a gente não consegue dar conta daquilo, aí a gente faz uma neurose. Mas não quer dizer que a gente possa ter todas essas marcas e passar uma vida sem adoecer, né? Sim. Nesse sentido, né? Sim. Então, pode ser que tu tenha, né, Matheus, toda uma construção edípica infantil de um fóbico, mas nunca ter fobia nenhuma. Uhum. Porque a vida vai se organizando de tal forma para ti que tu vai, com os recursos que tu tem, conseguindo dar conta. Tu não vai fazer nunca uma fobia, né? Tu vai fazer uma fobia quando alguma coisa tirar o teu chão. Claro. Quando alguma coisa despedaçar as tuas defesas. Sim. De repente, tu tá super feliz e a tua mulher sofre um acidente de carro ou te trai, né? Ou, de repente, tu tem um capital enorme e acontece uma situação na tua empresa e tu cai numa situação de muita miséria, aí, né, isso desorganiza o teu ego, as tuas estruturas de defesa, e aí tu vai construir as tuas fobias. Então depende muito da vida, né, como a vida vai se apresentar para cada um de nós. Claro. Assim como tem pessoas que são de estrutura psicótica e nunca psicotizam, né? Tem? Sim. Eu percebo, e falando de mim, eu percebo em mim essa parte que se encaixa em obsessão, que é o detalhismo, o perfeccionismo. Eu gosto muito disso, né? Eu não sei explicar, né, tão bem, mas eu gosto muito das coisas simétricas, das coisas bem arrumadas, né, das coisas divididas em cores. Eu gosto disso. Porém,
eu consigo reconhecer hoje que um tempo isso era muito forte, entendeu? E aí parece que eu fui crescendo e amadurecendo, e não, peraí, né? Isso. Então, Isso... aí pode falar. Então, são traços obsessivos que não são disfuncionais, não atrapalham a tua vida, às vezes até pode ajudar muito, né? Porque o obsessivo geralmente é uma pessoa que se dá muito bem, porque trabalha muito bem, porque se organiza muito bem, porque chega na hora, não atrasa, né? Geralmente é uma pessoa que se dá muito bem no mundo do trabalho e tudo mais. E não é disfuncional. Passa a ser disfuncional quando esses traços ficam muito excessivos, muito rígidos, não é mais negociável, né? Aí a coisa complica, né? Não, pois é, então, assim, é isso que eu sinto, que uma vez era assim, parece que uma vez me atrapalhava, daí parece assim que como o paciente histérico, né, ele pode se beneficiar muito da sua histeria, porque ele pode gostar muito de dar aula, pode gostar de apresentar trabalhos, pode gostar de dar entrevista, né? A sua histeria o ajuda, desde que não ultrapasse, né, o limite do saudável. Claro, entendi. Mas assim, de repente, teve uma época na tua vida que apertou um pouco a neurose aí, né? Sim. Teve uma época que eu achava ruim, né? Me atrapalhava de fato. E eu ia dizer também que a impressão que eu tive quando tu deu a explicação lá do começo é que esses sintomas se faziam presente todo o tempo. Eu tinha entendido dessa forma, por isso que eu perguntei. É aquilo que eu coloquei para a Daniela, né, Matheus? A gente está falando de um neurótico obsessivo sintomático, certo? A gente pode ser assintomático ou sintomático. Aqui é o neurótico sintomático. Patologia, né? Tá bom? Beleza. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. É uma pena que não deu para gravar a aula desde o começo. A semana que vem a gente vai ver sobre neurose fóbica, a terceira forma de neurose. Enquanto isso, vocês vão, cada um no seu grupo, preparando lá uma apresentação, uma aulinha sobre o caso clínico que são os 3 grandes casos de neurose, né? Que vai ilustrar aquilo que a gente está estudando até aqui. Tá bom? Beleza. Então, tchau. Qualquer coisa, escrevam lá no grupo que eu vou responder. Ok. Beleza. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.